Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro Corte Sem Medo e seja uma referência em cortes de cabelo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E nesse nosso encontro eu vou mostrar para vocês todas as técnicas de corte que tu precisa dominar para ser uma referência em cortes de cabelo. Conseguir antecipar resultados, fazer leituras de gráfico, de imagens, de foto e conseguir sempre entregar para a tua cliente o melhor corte de cabelo da vida dela. Esse é o nosso objetivo. Sejam bem-vindos, boa noite quem está chegando comigo, tudo bem, pessoal? Hoje teremos um assunto super bacana, técnicas de corte. Quais são as técnicas de corte que tu precisa conhecer, dominar? Às vezes, as pessoas me perguntam assim, em um curso: Paulo, mas eu vou aprender tal corte? Paulo, e este corte eu vou aprender? Bom, o que eu posso passar para vocês é que quando nós dominamos as técnicas de corte e conseguimos interpretar, também visualmente perceber qual é o seu comportamento, olha lá, ó, o seu comportamento em relação ao crânio, nós, em uma imagem que uma cliente nos traz, uma imagem que percebemos na televisão de alguém que nos talvez seja referência, no sentido de uma cliente nos trazer um pedido: eu gostaria de um cabelo igual a esta, ou deste, ou este, ou esta pessoa. Uma simples imagem, ela fala, e é possível que a gente consiga compreender exatamente como aquilo foi executado. Mas, Paulo, é tão simples assim? Bom, os fundamentos têm esse nome, pois são fundamentais. As técnicas de corte também têm a sua parte de fundamentos. A técnica isolada. E existe a técnica isolada, ou seja, um cabelo todo cortado em uma nota só, isso é mais raro, mas geralmente os cortes de cabelo, eles são como composições musicais. Eles são partituras e dentro da organização das notas nós temos uma sonoridade, uma bela música ou um belo corte. Cabe a nós, a ti que está me assistindo agora, observar o meu próprio cabelo, esse que vocês estão vendo agora, e conseguir fazer uma leitura, uma percepção do comportamento dele em relação ao crânio para tomar uma decisão. E esse é um grande desafio. Me diga se já não foi ou ainda é o teu desafio. Por onde eu começo um corte de cabelo? Muitas pessoas têm esse receio. Paulo, eu não sei, mas eu começo por cima, eu começo por baixo, o que eu faço? Claro que nós passamos tudo isso para vocês nos nossos cursos, onde a gente apresenta cortes, estimula a tomada de decisão. Primeiro a interpretação, né? E depois de interpretar, tomar a decisão para executar um corte de cabelo com naturalidade. A execução bem feita e depois o que defendo demais. A personalização através da boa texturização, sempre entregando aquilo que a sua cliente quer, aquilo que o cabelo dela pede. Seja um cabelo bem sólido, denso, compacto ou algo muito leve, sempre representando a principal estrela de um salão de beleza, que é a cliente. É ela que tem que estar feliz. Lembrando sempre que um cabelo bem cortado é um cabelo que faz a cliente sorrir. Esse é meu princípio de um cabelo bem cortado. Desta forma, sempre. Bom, quando a gente fala em técnicas de corte, pessoal, eu vou virar aqui pro quadro. Só baixar um pouquinho. Porque a gente precisa compreender assim, certo? Paulo, tu vai falar essas técnicas? Vamos demonstrar um pouquinho aqui no quadro, dar um exemplo e depois fazer aqui na nossa modelo para fixar bem isso. É tão simples assim, Paulo? Bom, se fosse simples assim, para ti que me assiste, eu sempre relembro quantas notas musicais de cabeça agora, mesmo tu não sendo músico,
tu já ouviu falar. Vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Claro que elas têm diferenças, dó maior, dó menor, mas continua sendo um dó. Eu posso pontuar que temos 7 notas. E sempre vou falar quantas músicas existem, quantas músicas que te emocionam, quantas músicas que te repelem, que doem o cérebro. As técnicas de corte são similares e temos menos notas, certo? Se falei de 7 notas na música, lembro, certo, que temos 3 notas nos cortes. Linha, graduação e camadas. Dentro destas notas, dentro destas técnicas, nós temos variações, com certeza. Assim como as notas musicais têm. Elas têm escalas distintas, elas têm, como nós falamos, um Lá bemol. Enfim, não sou músico, mas alguns clientes meus, músicos, me autorizaram a falar com essa comparação. Eu falei, não quero falar bobagem, me ajudem a comparar. Porque gosto de usar essa analogia para que a gente entenda a potência, depois de dominada, certo? A música, no caso as notas, no caso as técnicas de corte. É que se tu tiveres a capacidade e o talento de um compositor, tu vai criar cortes. Tu vai conseguir enxergar as coisas. Tu vai criar coisas, assim, juntar as peças e tomar a decisão. Mas tem muitos músicos que têm esse talento, tem muitos cabeleireiros que têm esse talento, mas tem muitos cabeleireiros ou músicos que olham uma partitura, a interpretam e depois começam a tocar. É o famoso tirar a música em uma banda. Né? Nós vamos ensaiar até que aquilo ganhe o ritmo correto. Alguém compôs, mas eu consigo executar. Ou seja, alguém cortou. Eu vi uma imagem, chegou uma atriz, chegou uma pessoa na tua cidade com um cabelo. O teu olhar tem que perceber isso. Sempre. Sempre será assim. Tá? Só que se fosse simples e fácil, eu tocaria qualquer instrumento musical. Talvez tu tocaria. Se tu toca um instrumento musical, sabe a complexidade e os níveis que tu pode alcançar como músico. Desde alguém que tira algumas notas e uma sonoridade que lembra determinada música, até alguém que dedilha uma guitarra, um teclado, enfim, em solos, com sonoridades que tu não consegue imaginar como aquela pessoa está desenvolvendo a música. A arte tem um pouco disso sempre. Então nós podemos vivenciar vários estágios também na música e também nos cortes. Mas tudo é uma crescente. E a minha experiência em sala de aula mostra que muitas pessoas têm um talento riquíssimo. Tu que me assiste tem um talento riquíssimo. Tu vive a arte, tu ama cabelos assim como eu. Esta ferramenta é a ferramenta que sustenta muitas vezes a tua casa, a tua vida, a tua família. Nós amamos pincéis, amamos colorações, amamos maquiagem, amamos sprays, amamos tesouras. E quando nos oportunizam um conhecimento profundo sobre técnicas de corte, nós voamos. É incrível como voamos. É incrível. Eu vi pessoas, vivencio isso diariamente com as minhas turmas, que relatam um desenvolvimento, uma desenvoltura cada vez maior na interpretação, na tomada de decisão e na execução dos cortes de cabelo. E isso tudo é possível porque tu começa a entender o que estás fazendo. Tá? Então vamos observar só uma questão aqui rapidinho. Tá? Bom, falamos que temos poucas notas musicais. As técnicas de corte, como tu vê lá atrás, expressas, são 3. Linha, graduação e camada. Dentro delas, figuras geométricas são aplicadas. As tomadas de decisão de mobilidade ou não de uma seção, de uma mecha. A tomada de decisão, sim, de uma conexão ou não. A tomada de decisão, enfim, de onde mudamos a técnica.
O quanto vamos personalizar tudo isso é vivenciado e experienciado e explicado. Mas eu primeiro preciso passar. Quais são essas notas? A primeira delas, a técnica de linha, ela me diz que na técnica de linha, o fio de cima é maior do que o fio de baixo e o encobre totalmente. Observe, o fio de cima é maior do que o fio de baixo. Notem. Vamos recomeçar aqui. Isso é uma aula imperdível, tá? A primeira técnica, a primeira nota, chamada linha, me diz que o fio de cima é maior do que os fios de baixo. Notem. Mas em repouso, ou seja, no seu caimento natural, o fio de cima encobre totalmente o fio de baixo. Algumas palavras gatilho como peso, controle, autoridade, solidez representam essa técnica. Dentro dela vocês sempre vão ter direções. Ela vai aparecer na totalidade, em partes do corte, em porções, compondo partituras ou, como falamos, podendo ser executada de uma maneira global. Essa é a primeira questão. Notem que o peso é concentrado todo aqui no perímetro. Certo? Bom, essa foi a primeira nota. A segunda nota, chamada graduação, ela me diz que, na técnica de graduação, o fio de cima, notem como todo o cabelo estava no contorno do perímetro, e agora nós já temos algo que é chamado expansão. Na técnica de graduação, em gráfico, o fio de cima continua maior do que os fios de baixo. Percebe? Estando ele maior, o fio de cima, a técnica poderia ser confundida com a técnica de linha, afinal falei para vocês que é a primeira nota. A técnica de linha me dizia que o fio de cima era maior que o fio de baixo, mas o encobria totalmente. Na técnica de graduação, isso não acontece. Na técnica de graduação, em repouso natural, o fio de cima é maior do que o fio de baixo, mas não o encobre, gerando esta inclinação. Expansão, dinamismo, comunicação. Quantas palavras podemos usar com a nossa cliente para explicar, sugerir, orientar uma imagem? Isso é incrível. Desta forma, temos variáveis, claro. Assim como uma nota, ela tem variações. Mas continua sendo um dó. Dó maior, dó menor, mas é um dó. Não é um ló, é um dó. Tendo esta característica, podemos ter graduações baixas, médias, altas, muitas inclinações. Em parte do corte, apenas na nuca, nas laterais, em parte do topo, aonde for. Isso é uma música. O meu olho, o teu olho tem que ser treinado a identificar isso. As três figuras geométricas são aplicadas nas duas técnicas, onde apresento para vocês como uma decisão muda uma figura de um corte e onde tu aprende a observar detalhes em uma imagem que aos poucos se tornam tão simples de ser executado que tu vais cortar cabelo. Escute isso. Tu que cortas cabelo hoje com tensão, um pouco de ansiedade, talvez, nervosismo, receio do resultado final, vais fazer assim como eu.
que corta o cabelo para descansar a minha mente. Hoje, cortar cabelo para mim é diversão. É leve. É suave. Eu consigo enxergar o final. E qualquer desafio que se apresenta, tenho baixado no meu HD interno todos os aplicativos possíveis para corrigir qualquer característica que um ser humano único e exclusivo sentado na minha cadeira me apresentar. Tanto em desejo, quanto em, talvez, armadilhas. Que armadilhas são essas, Paulo? Um crânio, rodamuinhos, algo que tinha um som quando era longo e quando ficou mais curto, me exigiu outro acabamento. Quando temos esses aplicativos baixados, e é isso que eu faço nos meus cursos, te entregando o máximo de informações, detalhes, explicações, para que tu consiga tomar a decisão correta e, quando surgir algo, consiga solucionar. Mas entenda por que surgiu e como solucionou. Passamos à segunda nota, a segunda técnica. E vamos para a técnica, ou para a nota, de camadas. Na técnica de camadas, nós temos uma variação, assim como se fosse um Lá bemol, Dó maior, Dó menor. Dentro de camadas, temos camadas côncavas e camadas convexas. Algumas particularidades na explicação, mas vamos pela primeira delas, a camada côncava. Do curto ao longo, nessa técnica de camadas. O mantra é outro. A técnica de camadas me mostra que os fios de cima, fazer uma figura com a referência do fio de baixo, o comprimento. Poderia isolar se fosse um corte, mas vamos seguir uma linha de raciocínio. Na técnica, ou a nota, se fosse uma música, chamada camadas, o fio de cima é sempre, nas camadas côncavas, menor do que os fios de baixo. Note. Invertemos a ordem agora, certo? E lá no seu repouso natural, aonde em nenhum momento o fio de baixo aqui foi movimentado, ele está sempre servindo para nós como parâmetro, certo? Em repouso, enxergamos já outro movimento, certo? Outro movimento. Não mais concentrando o peso na linha do perímetro, não mais expandindo e concentrando o peso no ponto mais externo da figura do corte. Agora, desconstruindo tudo e removendo o peso. Todas essas variações, aplicadas numa pequena explicação, compõem muito do que vivenciamos no dia a dia. Dentro da técnica de camadas, também temos as camadas convexas, onde o fio de cima é igual ao fio de baixo, certo? Onde o fio de cima será igual, ou seja, terá o mesmo tamanho do fio de baixo. E lá em repouso, apesar de parecer graduação, ele na verdade começa a representar o círculo do crânio. Afinal, está reproduzindo o crânio. Estas notas compõem todos os cortes. Nós precisamos aprender não cortes somente, mas entender a técnica que está sendo aplicada em cada corte. A partitura do corte, o gráfico do corte. Existem centenas de milhares de gráficos de corte disponíveis para vocês, onde olhamos para aquilo e não conseguimos compreender às vezes. Nós precisamos
Vou contar uma história do meu sogro. O meu sogro é construtor, é pedreiro. Seu Nadir, pai da minha esposa. Uma grande pessoa. 73 anos já ele tem. Ele, muito simples na sua escolaridade e de grande capricho no seu trabalho como construtor. O seu Nadir é um pedreiro, um construtor, que recebe de um arquiteto, um engenheiro, um papel, geralmente impresso para ficar na obra, com um projeto estrutural, elétrico, hidráulico e toda a planta de uma casa. E o meu sogro, dentro da sua simplicidade e escolaridade, olha aquele projeto hidráulico, elétrico, estrutural e entende tudo. Veja, ele entende tudo. Ele sabe quantos ferros vão numa viga, ele sabe chegar no equilíbrio, ele confere quando ele começa a construir, ele bate nível, ele bate prumo, ele revela o que está no papel. Quantos de nós, fica a minha pergunta, tem dificuldade quando nos deparamos com um projeto em gráfico de corte de cabelo? Quando nós conseguimos interpretar isso de uma forma, bater o olho e enxergar as coisas. Assim como o meu sogro, seu Nadir, um pedreiro, indo para os seus 80 anos daqui a uns dias, dentro da sua simplicidade, olha um projeto e olha um terreno e consegue enxergar tudo aquilo pronto e interpreta cada ponto, cada detalhe, aonde a água vai, aonde a água vem, onde vem ponto de luz, onde precisa. Ele interpreta. E esse é o meu compromisso. É um dos meus maiores desejos, é entregar qualidade de educação ao maior número de pessoas e profissionais cabeleireiros do Brasil e aonde eu for requerido. Muitos de nós não temos a base tão fundamentada, não apenas na técnica, mas em tudo aquilo que envolve até chegar na execução da técnica, todos os movimentos que envolvem um corte de cabelo. Desde a composição e entendimento dos pontos de referência, desde o entendimento e da execução perfeita de uma divisão. Paulo, isso interfere? Interfere. A forma como seguramos nossos materiais interfere? Interfere. Interfere. O entendimento de ângulos, o entendimento de figuras geométricas, o entendimento de reposicionamento que isso cria, como conferimos, como fizemos o cross-check. Tudo isso chegará nas técnicas de corte, compreendidas profundamente, exercitadas, cada uma delas isoladas, e depois aplicadas em 3 figuras geométricas, o círculo, o quadrado e o triângulo. E depois disso, o entendimento sobre as texturas. Quando chegamos nos cortes, entendemos cada movimento. Entendemos como se fosse uma música, o que estamos fazendo, e se daremos uma repaginada nela, mas que ainda é aquela música. Ter essa tranquilidade, saindo da técnica do ó, puxa aqui ó, não mostrando a minha habilidade como cortador, porque não quero ser rápido, não quero ser plástico. Eu quero ser eficiente naquilo que transmito para ti. E para ser eficiente, o meu comprometimento tem que ser com o teu resultado e não com o meu glamour. Um educador, em essência, precisa ter essa visão, sempre. Eu preciso te apoiar e interpretar a tua realidade e mostrar que não importa se tu trabalha sozinho, como eu trabalho, com uma equipe pequena, como eu trabalho, com uma equipe média, como eu já trabalhei, com uma equipe grande, como eu já trabalhei. Escolha o teu sonho e realize, mas com isto na mão. Terás sucesso quando entregar algo diferente
do que a grande maioria das pessoas, que só puxam para baixo, com aqueles cortes que são bons, muitos cortes bons, mas às vezes falta algo. Tu consegue imaginar? Eu, antes de vir para cá, estava fazendo o jantar para os meus filhos. E eu gosto muito de cozinhar. Conseguem imaginar algo bem simples? Um arroz. Façamos um arroz simples. O mais simples possível. Não vamos nem variar ingredientes de sabor. Vamos só usar o óleo, o arroz, o sal. Opa! Vou tirar o sal. E a água. Se eu fizer a mistura correta, as proporções corretas, mas esquecer de colocar algo que dê sabor, por mais que esteja perfeito, não tem gosto. Muitos cortes são perfeitamente executados e muito complexos de serem saboreados. Muitos cortes viram verdadeiras obras, como uma maquiagem que sai com água e sabão. Quando uma mulher vem cortar um cabelo, ela não vem só escovar, ela veio cortar. Quando um homem vem cortar o cabelo, ele não veio só fazer um penteado blindado. Ele veio buscar algo para durar 20, 30 dias, 40 dias, onde ele consiga se sentir bem com a própria imagem. Que bom que a gente faça sempre boas finalizações. Isso é perfeito. Que bom que a gente faça trabalhos artísticos. Isso é incrível, é um talento que eu admiro e o pratico também. Mas a minha filosofia como cortador ultrapassa isso e penso eu, que se a cliente não for capaz minimamente de se sentir bonita na sua casa, entre um corte e outro, o meu trabalho não deu certo. Porque ela não veio buscar uma escova ou um babyliss apenas. Ela veio cortar, ela veio buscar a forma, ela veio buscar uma roupa que a vestirá por meses. E despida, ainda estará vestida com o seu cabelo. Vista bem a sua cliente. Vista bem o seu cliente com o seu corte. Não apenas quando ele está no salão. Ali é uma obrigação. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento, o controle, até se tornar leve e natural. Treine até se tornar leve e natural. Nenhuma caminhada é tão simples. Nada é tão fácil. As pessoas gostam muito de facilidades. Ou de imaginar que algo possa ser mágico. Que uma pílula apenas possa trazer alegria de volta, que uma pílula apenas possa te emagrecer de um dia para o outro, que em uma pílula ou em alguma injeção tu já possa ficar todo malhado e moldado, que em uma pílula tu esqueça todas as tuas dores e os teus medos, que em um dia ou dois apenas tu aprenda e se torne um cortador incrível. Fazem 27 anos que eu corto cabelo, desde os meus 13 anos. Sei as minhas falhas, sei aonde eu preciso melhorar e busco os meus grandes mestres para me corrigir, para entregar o melhor. Estudo e treino todos os dias, me observo e me corrijo todos os dias há 27 anos, para ser igual ou um pouco melhor, porque é sempre isso que um grande atleta em alta performance faz. Ele nunca para, porque ele precisa manter-se ou ser um pouco melhor. Então, se tu queres evoluir e desenvolver a arte de cortar cabelos profundamente e o entendimento para conseguir ter respeito, a admiração da tua cliente e conseguir ter uma vida plena, até mesmo falando diretamente contigo, financeiramente falando, por que não?
Nós precisamos fazer um pouco a mais do que a maioria das pessoas está fazendo. Nós precisamos suar um pouco mais do que a maioria das pessoas sua. Nós precisamos dedicar 10, 15 minutos a mais diariamente do que a maioria das pessoas dedica. E não significa abrir mão de uma maneira enlouquecida. Abandonando o marido, filhos, estudo, academia. Não, não é nada disso. É simplesmente se dedicar um pouco a mais do que a grande média de pessoas está se dedicando. Hoje tem um material riquíssimo, 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 riquíssimo para compartilhar com vocês. E a todos que levam a sério essa profissão. Todos que respeitam seus clientes, que não os enganam, que querem entregar algo que realmente faça a diferença, onde a pessoa perceba que o que tu faz é diferente, desde a forma que tu manipula os teus materiais, desde a forma que tu atende e conversa com uma pessoa. Cada um escolhe o seu ritmo e eu respeito todos. O meu papel como educador nunca é questionar ritmos, é sim dar ferramentas para que tu, dentro do seu ritmo, execute da forma que tu se sinta feliz. Como assim, Paulo? Eu gosto de atender em um ritmo, em um time. Eu gosto de conversar com a cliente, interpretar, orientar. Mas vamos supor que tu queira ser mais rápido. Eu vou te dar as ferramentas de entendimento para que tu possa executar e entregar aquilo que tu desejas no tempo que te faz feliz. Mas saiba que velocidade não tem nada a ver com habilidade, certo? Nós podemos ter habilidade de manipulação, mas as fases de um corte, quando entregues com qualidade, elas sempre vão ocupar um tempo maior. Com o passar da nossa experiência, conseguimos antecipar resultados e construir visuais com certeza mais leves. Mas com o passar do tempo, tu que me assiste, e que já tem mais de 10, 15, 20 anos de profissão, eu sei aonde dói. Eu sei como são os teus pés num sábado à noite. Eu sei como é a tua panturrilha e a tua circulação num sábado à noite. Eu sei como é esta parte aqui, ou esta aqui, porque eu vivo isso há 27 anos. Quanto mais a gente forçar o carro, as nossas peças começam a estourar. Então, o meu grande conselho, e hoje trabalho com uma leveza e uma alegria tão grande com as minhas clientes, aonde consegui, com o passar do tempo, valorizar financeiramente o meu corte, mas entrego o que elas vêm buscar. Então, chega um momento que tu não precisa trabalhar. Quanto mais, durante esta fase de trabalhar, tu se preparar, tu se aperfeiçoar, tu afiar o teu conhecimento, tu vais valorizar cada vez mais as tuas mechas, cada vez mais o teu corte. E vai perceber que no passar da vida, algumas coisas tu vai valorizar também. Como o teu parceiro, a tua parceira, os teus filhos, os teus pais, o teu cachorro, se tu gosta de levá-lo a passear. Mas não levá-lo a passear com a perna estourando na circulação. Não frustrado, cansado, talvez, porque a nossa profissão ela é complexa. Nós trabalhamos 8 horas por dia, não, nós trabalhamos mais, muito mais. Nós trabalhamos pelo menos, na média, um profissional cabeleireiro, 10, 11, 12 horas até por dia. Vocês sabem disso, certo? Começamos às 7h30, vamos até às 7h30 da noite. Almoçamos de pé, rápido, para fazer as pessoas felizes. Só que se nessa velocidade que tu leva a tua vida, fazendo um monte de coisas, e tu tens que descobrir algumas que te fazem mais feliz e que tu faz melhor. Durante essa correria, tu conseguir afiar o teu machado e não apenas repetir o mesmo trabalho
Porque nós podemos trabalhar há 10 anos nessa velocidade e entregar o mesmo corte. Não melhoramos em nada, não acrescentamos em nada. Por que vamos aumentar o corte? Só porque aumentou o aluguel, só porque aumentou o dólar, só porque aumentou o produto. Não. Esteja a cada ano um ano melhor. A cada ano um ano melhor. Em 5 anos você estará 5 anos melhores. Em 10 anos melhor, com mais experiência, mas busque e vai chegar o momento que tu vais cortar cabelo a um preço que te deixa extremamente satisfeito dentro da tua realidade. Lembre sempre, não é quanto se movimenta, é quanto sobra. Já me ouviram falar sobre isso muitas vezes. Não é quanto se movimenta no salão, mas sim quanto sobra. Isso é importante. Isso é importante. Tem muitas pessoas que me assistem que não têm salões gigantescos, aos quais eu admiro e respeito, principalmente ao seu líder, a quem coordena todas essas pessoas. Tem a minha admiração pela paciência, pelo tratar com as pessoas. É um desafio. Quem já foi dono de salão sabe como é difícil. Então tiro o meu chapéu a todo mundo que tem essa visão e a capacidade de liderar equipes de sucesso. Tem muitas pessoas que trabalham como eu, que trabalham em um espaço menor, que querem entregar algo em outra velocidade. Quem está certo? Os dois são felizes. Eu sou muito feliz dessa forma. Mas a maioria das pessoas, dentro de uma realidade, tem salões de pequenos a médio porte. Sonham em ser autossuficientes dentro do seu salão, em ter sucesso e equilíbrio financeiro. Mas precisam de uma formação. Mas para ter formação precisam de ação. Porque tens academia aí na tua cidade? Não academia de cortes, academia de exercícios. Tem? Ela não vai na tua casa te buscar com uma corda amarrada para entrar lá dentro. Se tu queres um corpo dentro de cada um do seu desejo, saudável, tu precisa agir e ir até lá. Se tu queres melhorar os teus cortes de cabelo, eu não posso te entregar mais do que eu consigo aqui. Tu precisa agir também e tomar a decisão e a resposta. E os resultados aparecem. Quando paramos para estudar, e espero sempre ser essa pessoa que vocês notem, que tem muito para compartilhar, muito para acrescentar. E essa parceria já gera muitos resultados positivos. Vocês me conhecem e compartilhamos informações em lives semanais. Próxima quarta-feira estaremos juntos de novo. Conseguem imaginar tudo isso organizado profundamente em vídeos de alta qualidade, capítulo por capítulo, em cima, com cortes, com explicação, com suporte? É isso que acontece. E antecipo para vocês que teremos uma única turma do curso online até o final desse ano. Apenas mais uma. E será no mês de outubro. Estamos definindo os dias. A última turma deste ano será em outubro. E eu tenho muitas alunas, algumas foram entrando na nossa live. Me mandem um alô quem já está aqui da minha turma. Tem muita gente conosco, tá? Então a gente pode sempre compartilhar com vocês muita coisa, muita coisa. Nós estamos com projetos incríveis de aperfeiçoamento e desenvolvimento na área educacional. Eu vibro aqui, eu vivo aqui, não só aqui, mas nas minhas salas de aula. Semana que vem, nesse mês de setembro, estaremos em Goiânia, domingo agora. Depois em Cascavel. Outubro, São Paulo, capital. São Paulo, capital, chegamos lá. Chegamos na Avenida Paulista. Em breve, e trabalhando sério, entregando tudo que podemos, com muito carinho, muito amor, da melhor forma. E a melhor forma
Às vezes, no momento da nossa vida, não é o máximo, mas é a melhor, é o que temos de melhor, entregamos sempre o melhor. E vamos crescer cada vez mais. Junto com o apoio da minha esposa, da minha família, vamos profissionalizar cada vez mais a área da educação. Paulo Bassani será uma grande escola para cortadores, cada vez maior. Porque vamos entregar cada vez mais conteúdo de valor, cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais profissional, cada vez mais elevado. A régua está subindo, a gente quer entregar vídeos cada vez melhores, aulas cada vez melhores, suporte cada vez melhor. Então, andem com a gente. Quem me perguntou um pouquinho dos cursos, manda um direct. Quando terminou a live, manda um direct que eu respondo, encaminho para vocês todos os responsáveis dos cursos de Goiânia, os cursos de Cascavel, curso em São Paulo capital e os cursos de novembro que serão em Florianópolis. E como falei, se preparem, porque teremos apenas mais uma turma do curso online. E uma das coisas que me deixam mais felizes é que as pessoas, muitas que fazem parte da minha turma online, são todos, em grande maioria, muitas pessoas que fizeram o curso presencial. Porque percebem o que a gente passa em 3 dias, em 4 dias. Mas percebem tudo o que precisa ser passado ao longo de um ano. E aí, as coisas se conectam. Ambos são importantes, não há um sem o outro. Nós estaremos juntos um dia pessoalmente, eu e você, em uma sala de aula. Ou se já estivemos, quando tu conhecer todo o material do curso online, vai te surpreender, porque lá tu tens a enciclopédia do Paulo Bassani, muito mais do que tu já viu em sala de aula. Disponível durante um ano, todos os dias, com cuidado, com suporte e com carinho. E esse sempre será a nossa forma de lidar, certo? Para encerrar o nosso encontro, eu quero exemplificar um pouquinho aqui aquilo que contei para vocês. Vamos fazer um pouco aqui na boneca? Para a gente poder revisar e brincar um pouco. Brincar, Paulo? Como assim brincar? Como falei para vocês, eu me divirto. Cortar cabelo pode ser leve. Cortar cabelo pode ser natural. Boas ferramentas, certo? Aliás, esta live hoje, se tu assiste ao vivo ou em outro momento, depois, no dia 5, temos o sorteio da tesoura, né? Foi feito uma ação fantástica em parceria com a OQ Beauty, onde uma das participantes vai receber na sua casa uma tesoura dentada. Da OQ. Desta forma. Vai chegar a caixinha e vai receber na sua casa. A OQ é uma grande parceira, esta marca aqui. OQ. Sempre usei ferramental deles. E se alguém precisar de alguma orientação sobre tesouras, pode me chamar. Mas anotem, vou escrever aqui. Anotem esse código que eu acabei de mandar nos comentários. PBA10. PBA10. No site da OQ Beauty. Tu tens 10% de desconto automaticamente ao colocar este código. Em qualquer tesoura. Essa é uma delas. Que aprendi. E já dominei esta aqui. E posso te explicar tudo, como, onde, por quê, para te ajudar. Tem várias. Vamos lá.
Lembrando o princípio que mostramos no quadro. Que na técnica de linha, vamos fazer 3 movimentos. O cabelo é cortado a 0 grau, caimento natural, sem projeção, sem ativação nenhuma de textura, concentrando todo o peso no perímetro. Se projetarmos, já não estamos fazendo linha. Fio de cima maior do que o fio de baixo, mas em repouso natural, o encobre totalmente. Linha. Quando temos projeção, seja ela baixa, média ou alta, começamos outra técnica de corte, explicada no quadro anteriormente e agora visualizada por vocês. Pense numa tesoura boa. Essa chegou há poucos dias. Na técnica de graduação, o fio de cima ainda é maior do que o fio de baixo, mas em repouso ele já não o encobre, criando expansão. Outra técnica, outra nota. Na técnica de camadas, o fio de cima é menor do que os fios de baixo, gerando um comportamento de alongamento, leveza, remoção de peso. Aos poucos, todos vocês vão conseguir interpretar isso. Em todas as porções do cabelo, não apenas a técnica em si, mas a figura geométrica que foi aplicada nela. Se o quadrado, se o círculo, se o triângulo, em que partes daquela música as notas aparecem. E depois, com lindos arranjos e com um instrumental maravilhoso, que é a textura, tornarão única aquela melodia. Uma composição feita para aquela pessoa, para aquele cabelo, deixando uma mulher feliz.
deixando uma mulher feliz. Bom, algumas perguntas chegaram aqui. A André me pergunta, quando será em São Paulo? Bom, São Paulo, vamos recapitular a ordem que eu tenho com vocês, tá? Primeira questão, vocês sabem que nós teremos apenas mais uma turma do curso online. Um curso que já transforma o resultado de mais de centenas de pessoas. Ele é real, ele acontece, ele é diário. Só mais uma turma em outubro. Então se preparem. Se preparem porque ali em outubro é uma oportunidade de começarmos um ano estudando cortes de cabelo profundamente, lado a lado, diariamente, com o meu suporte, sempre que for requerido por ti. O curso é muito completo. São os 2 módulos juntos, módulo 1, 2, mais módulo exclusivo de texturização, mais bônus, que só os bônus, quem faz parte da minha turma do curso online, sabe que só os bônus do curso já são um curso. O que eu preciso? Eu preciso que a gente se prepare para outubro, para o curso online, o último do ano. E quem quer já receber informações antecipadas, no link da minha bio do Instagram, terminou essa live, vai lá. Tem estarei na próxima turma. Entra num grupo silencioso do WhatsApp, vou comunicar mais para o final de setembro, algumas questões ali. A data já vou oficializar para vocês lá nesse grupo, a data oficial, aí vocês já conseguem se programar. É um grupo que eu tenho um cuidado diferenciado. Pois bem, se preparem que teremos só mais uma turma do curso online. É outubro ou só o ano que vem, certo? Cursos presenciais. Semana que vem estarei na CUNY Goiânia, com o módulo 2. Final do mês de setembro, em Cascavel, Paraná, com o módulo 1. Outubro, 17, 18, 19 e 20 de outubro, estarei em São Paulo, capital, lá na Avenida Paulista, com o módulo 1, certo? E novembro, encerraremos o ano com 2 cursos, módulo 1 e 2, presenciais, numa das cidades que mais tenho paixão por estar. Não pela beleza apenas da cidade, mas pelas pessoas que envolvem a CUNY Florianópolis. 2 cursos. Como falei, tudo se conecta. Vocês viram que eu tenho o módulo 1 e 2 no presencial. E lá no online ele está completo. Os 2 módulos estão juntos. Eles estão juntos, mais o módulo de texturas, mais todos os cortes bônus, o que é impossível eu conseguir entregar tudo isso apenas no presencial. Mas é fundamental que a gente sempre planeje na nossa vida estarmos eu e tu juntos num curso presencial, mas estarmos estudando profundamente através do online. São complementares, complementares. E aí, minha amiga, meu amigo, as coisas acontecem para ti, na tua cidade, nos teus resultados. E quem diz isso não sou eu, são as minhas alunas, os meus alunos, as pessoas mais importantes do meu curso. Eu falar que estou feliz com ele, quem está no curso falar é outra coisa. Então, nos acompanhem sempre aqui nas redes sociais, no Instagram. Tem muita coisa boa. Se ainda não segue lá o nosso canal no YouTube também, segue lá no canal do YouTube, que tem muita coisa bacana, muitos vídeos legais. E se prepara, porque o mês de outubro, ainda não temos a data oficial, mas logo teremos, da última turma de 2022 do nosso curso online. Aproveita para estar nela e já começar antes de outros que vão ficar estacionados. Mas saiba que alguém voa do teu lado, porque alguém estuda, alguém se dedica. Então nós vamos juntos durante um ano, a partir de outubro. E aí tu clica no link da bio, estarei na próxima turma, vai abrir lá, clica lá e entra, tu já vai receber informações e tens sempre a liberdade de nos enviar mensagem no direct, chamar a minha esposa, Francine. Se algum atraso na resposta acontece, dependendo do roteiro, alguma coisa nos escapa, diz, Paulo, tu me manda lá que eu tô
Pode cobrar a gente, porque às vezes algum detalhe pode passar. A gente busca responder todo mundo o mais rápido possível, mas trabalhamos aqui, temos alguns momentos que pode ter um delay da resposta, nós vamos buscar. Chama a gente, que é com prazer, que a gente vai orientar, explicar e compartilhar sempre tudo que for possível com vocês. Pessoal, ótima noite. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Corte Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo. Quarta-feira, feriado, 7 de setembro, às 20h30. Eu espero vocês.